Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo a mais uma live JR, hoje com um tema super importante, as obras públicas paralisadas por todo o país. Você que acompanha o Jornal da Record tem assistido às nossas reportagens especiais. São 2 semanas mostrando o estado de calamidade de várias obras espalhadas por todo o país que já consumiram bilhões de reais, não foram concluídas, algumas há década, há mais de década, enquanto a população aguarda pela prestação do serviço. Eu tenho o prazer de chamar para essa conversa o doutor José Carlos Martins, presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Doutor Martins, muito obrigada por atender ao nosso convite. Obrigado a você, Cristina. Um abraço. Cumprimento aqui o Leonardo e o Romeu, que vão estar conosco. E fico muito feliz de estar discutindo, falando a respeito de um assunto da maior relevância para toda a população do Brasil. Participam dessa conversa hoje conosco os nossos queridos colegas Romeu Piccoli, que está comigo aqui em São Paulo. Boa tarde, Romeu. Oi, boa tarde, Cris. Cheguei ontem do Maranhão, do interior do Maranhão, Imperatriz, que a gente produziu uma matéria por lá, um absurdo lá, 3.000 casas paradas há 9 anos, enquanto muita gente precisando de lugar para morar, né? Dinheiro público jogado fora. E também o Leandro Stoliar, nosso repórter que está neste momento em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, finalizando a reportagem que vai ao ar hoje no Jornal da Record. Olá, Leandro, boa tarde para você. Oi, Cris, oi, Romeu, boa tarde para vocês. Doutor José Carlos, boa tarde para o senhor também. Bom, estou aqui, como você falou, Cris, em Juazeiro do Norte, já fui até Salgueiro, onde está acontecendo, onde está parada, mas já começou desde 2006, a obra da Transnordestina, que é a maior obra linear já realizada no país, mas que está parada desde 2013, e a gente vai mostrar isso tudo hoje no Jornal da Record, com exclusividade. A gente mostra que a obra parou em Salgueiro, continua no Ceará e continua também no Piauí, né? E nesse momento eu estou no Ceará, a gente acompanhou um pedacinho aqui das obras aqui na região, e lá em Salgueiro, que seria um entroncamento, né? O lugar por onde a Transnordestina deveria ser distribuída, a obra simplesmente parou, o desemprego começa a aumentar, né? Dos últimos anos para cá, está bem maior do que era antigamente, e a gente vai contar tudo isso no Jornal da Record. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Leandro. Essa live está sendo transmitida pelas redes sociais da Record TV, do Portal R7 e do Jornal da Record. Você que nos acompanha, mande sua pergunta, será um prazer encaminhá-la aqui aos meus colegas e ao Dr. Martins. Dr. Martins, para iniciar a conversa, eu lhe pergunto, há um balanço da Câmara Brasileira da Construção, da indústria da construção, sobre as obras paralisadas neste momento? Sim, nós fizemos um trabalho com os últimos dados que estavam disponíveis, que era do ano de 2019. Isso aponta, a gente conseguiu mapear 4.700 obras paralisadas, dos vários tipos, sabe? Dos vários tipos, sejam da área da saúde, da educação, do transporte, como aqui o Leandro está colocando, da parte de transposição, da parte de... Afinal de contas, todos esses tipos de obra que a gente tem aí, nós mapeamos 4.700 obras essas. Presidente, o motivo disso, na sua opinião, tantas obras, é claro que cada uma tem a sua especificidade, mas, na sua opinião, por que tantas obras públicas paradas no Brasil? É só incompetência? É gestão mesmo, sabe? A gestão disso foi muito mal encaminhada. Quando a gente pega os 4 principais problemas que nós tivemos, 4 ou 5 principais problemas que paralisaram, são ligados. Projetos mal executados. Isso é uma gestão. Falta de pagamentos nos tempos adequados. É também um problema de gestão. O problema de licenciamentos ambientais. O problema de desapropriações. E um último, que ele é muito forte, principalmente em obras ligadas à saúde e educação, que é a incapacidade do poder público local, do município, de colocar funcionários para levar em frente determinados postos de saúde, creches e coisas desse tipo. Como o município não tem
recursos para botar gente para tocar isso, ele não recebe, ele impede de terminar, e aí fica. Tanto é que 25% dessas obras paralisadas estão com mais de 90% executado. Uma coisa absurda, falta menos de 10% para terminar e 25% delas pararam por causa disso. Então, esses são os principais problemas. E todos eles, sabe, eu fico muito assim, ligado à gestão, planejamento, não é atender uma demanda política e não ter dinheiro para terminar aquilo ali, coisas desse tipo. Leandro? Doutor José Carlos, eu estou aqui em Juazeiro, acompanhei aqui nos últimos dias a obra, o canteiro de obra e percorri os trilhos da Transnordestina, então estou com isso muito fresco na minha mente ainda. E o senhor falou que é um problema de gestão na maioria dessas obras. O que eu queria perguntar para o senhor sobre, já aproveitando aqui a Transnordestina, é se não tem ninguém para fiscalizar isso. Quem é que fiscaliza o governo quando a obra é pública? Como é que é feito isso? E como é que se impede que obras gigantescas como essa da Transnordestina fiquem paradas tanto tempo como está aqui no Nordeste? Olha, Leandro, a tua provocação você me levantou assim, né, a bola para mim. O que acontece? É incrível no Brasil que ninguém cobra o produto final. Ninguém cobra a chave na mão. Você cobra a metodologia, você cobra o meio. Mas você não cobra. Você, qualquer país do mundo, eu vou começar um empreendimento desse, eu tenho um gestor que tem a responsabilidade de um determinado prazo entregar esse produto à população. Aqui nós não temos isso. Eu não conheço ninguém que tenha sido, eu nunca conheço no meu tempo todo, alguém que tenha sido penalizado pela Nordestina ter parado e ninguém está pensando em seguir. Você compreende? Então, vou dizer, eu vejo que esse, quem sabe, seja o ponto fundamental nisso que eu tenho que colocar. Eu não quero também, quando eu falei de gestão, não quero jogar só para o poder público, não. Tá? Eu acho que tem uma cultura de tudo isso aí. Tem empresa que não foi correta, tem empresa que pegou o que não podia, tem empresa que fez projeto mal feito. Não quero jogar, eu quero dizer assim, tem um conjunto que o problema é gestão e passa porque você não responsabiliza quem não entrega. Isso é um ponto básico. E a gente luta ao longo dos anos para que isso aconteça, mas você não tem. Olha, doutor Martins, é muito interessante o senhor tocar nesse ponto, porque a gente volta àquela velha máxima: dinheiro público não é de ninguém. O que é gravíssimo, né? Porque o que ocorre, e a gente tem assistido ao longo de agora 9 dias no Jornal da Record, quer dizer, é algo que é sintomático. Se você tem conteúdo para 9 reportagens especiais com duração de mais de 6 minutos cada uma, para mostrar o descalabro que ocorre nessa área, significa que é um escândalo haver 9 obras, pelo menos, há muito mais, completamente paralisadas. Estamos falando de obras bilionárias, obras que algumas delas estão há mais de 10 anos paradas e que consumiram um absurdo de dinheiro. Quer dizer, parece que parar, gastar e parar a obra é mais fácil do que retomar. É isso mesmo? É isso mesmo, Cristina, por incrível que possa parecer. A gente sempre pleiteou, na última lei de licitações, a gente provocou, brigou por um artigo que foi vetado e a gente tentou derrubar o veto e não conseguiu, que é mais ou menos na seguinte linha: eu só posso contratar uma nova obra se eu garantir recursos para o fluxo normal da que está em andamento. Porque o que ocorre? Uma obra tem um ciclo grande. Tem um governante, ele entra, aquilo é interessante para ele. Saiu, deixou de ser interessante. Como se os governos trocassem e as pessoas não ficassem. Como se nós não fôssemos o perene e eles os transitórios. Né? Então, isso é um outro ponto de fundamental importância, Cristina. E você falou que o dinheiro da viúva não tem dono, mas é isso mesmo. Se fosse isso numa empresa privada, todos que pegaram, iniciaram o investimento mal feito, teriam suas cabeças cortadas, teriam sido penalizados, teriam sido algum tipo de penalidade haveria. No setor público não acontece nada. Deixa por aí, deixa o tempo deteriorar, deixa o vandalismo pichar, esculhambar, roubarem, toda essa coisa que é inacreditável. Porque você tem dois fatos. Um, quando você não termina
Primeiro, você deixou de investir, vai ter uma geração de emprego que gera. Mas isso eu acho que é o mínimo. Coisa principal é, se aquilo foi feito, ela atende a uma demanda da sociedade. Ela tem um objetivo. Se foi feito e não tem a demanda, já está errado de comércio. Né? Mas vamos dizer, pressupõe-se isso. Então, vamos dizer, 37% dessas obras, elas são postos de saúde que pararam e nós tivemos uma pandemia. Isso é quase, são os 1.800, eu acho, postos de saúde, as unidades básicas de saúde, que paralisaram. Quanta falta fez isso, provavelmente, numa época de pandemia, né? Então, a população está investindo dinheiro e ela não usufrui do bem. Certamente. Romeu, por favor. O senhor falou da função do governo, e isso passa por todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, mas assim, não existe também uma falta, inclusive pelos órgãos oficiais, uma falta de cuidado na escolha das empresas que executam essas obras? Eu vou dar um exemplo da reportagem que eu fiz, mas que isso é sintomático, isso acontece em muitos lugares. Lá, por exemplo, que é o conjunto residencial Canto da Serra, em Imperatriz, no Maranhão, passaram por lá já 4 empreiteiras. Todas receberam dinheiro, nenhuma concluiu o trabalho pelo qual elas foram contratadas. Não falta também uma melhor escolha por parte do poder público para quem vai executar e depois também uma penalização para essas empresas? Olha, Romeu, você toca num outro ponto fundamental, que é, vamos dizer, a falta de capacidade operacional, principalmente, de uma empresa para tocar um conjunto. Esses conjuntos que você fala, eu sei que eles são enormes, não sei exatamente o tamanho, mas sei que eles são cidades, né? 3 mil verdade, se casas você nesse for caso. aqui, é uma cidade. 3, 4 mil unidades, vezes 4 pessoas. Nós estamos falando de municípios de mais de 10 mil habitantes. Poxa, isso é muita gente, né? Só que pega sem a capacidade técnica, sem a condição financeira de fazer uma compra boa, sem a condição financeira de poder bancar quando tem algum tipo de problema no decorrer de falta de pagamento, aguentar um pouco ali. Então, insisto nisso, esse conjunto ele está mal dimensionado, ele está mal elaborado. E aí, Romeu, você toca, eu vou te dizer uma coisa. Existe uma história que seguro resolveria isso. Que seguro que, por exemplo, que os Estados Unidos, 100% lá, faz uma obra pública assegurada 100%. O que acontece? Tem uma regra básica no seguro. Quem deu causa não pode ser o beneficiário. Quando você olha os principais motivos de paralisação, todos estão no contratante. E ao estar no contratante, mesmo que tenha um seguro, o seguro não vai pagar. É só um seguro para inglês ver. Porque, vou dizer, se não pagou, se não entregou um projeto mal feito, se não fez licenciamento, se não... Pô, essas coisas todas, o seguro não vai pagar. Então, a gente precisa de uma chacoalhada muito grande na forma de gerir isso. E aquilo que a provocação aqui do Leandro fez, que é a provocação de responsabilizar pela entrega. Alguém tem que ser punido se não for entregue naquele prazo. Ou se explique por que não fez isso. Para não acontecer. Falando, eu acho que eu tenho que falar, a gente tem que ser honesto com todo mundo. Tem muita empresa que pega uma obra dessas, recebe o filé, quando o osso vem pela frente, ela larga e diz, não quero mais, não brinco mais. Isso é absurdo. Isso tem que ter uma penalização absurda em cima de quem faz isso, sabe? Faz uma vez, não pode fazer outra. Agora me pergunte quantos estão penalizados por isso, Romeu. Eu não tenho ideia. É isso, não faz. Ninguém sabe, na realidade, né? Provavelmente ninguém, não é? Não, e nessas obras, inclusive, não foi só a população que ficou a ver navios. Muitos funcionários que trabalharam lá, contratados por essas empreiteiras, também não receberam. As empreiteiras receberam. Perfeito, Romeu. Funcionários, fornecedores, gente que acreditou, aquela moça que entregou refeição para aquele grupo, que foi lá e trabalhou. É um problema seríssimo. Não, é isso, entendeu? Tem que ter esse grau de responsabilidade pela coisa pública. Leandro, contigo. José,
Eu te perguntei isso, José, porque me chamou muita atenção chegar na ferrovia, em Salgueiro, onde deveria ser, onde os moradores chamavam, né, de Porto Seco do Nordeste, onde deveria ser uma espécie de Porto Seco, e não tem ninguém trabalhando, e a ferrovia ser sensacional, bonita, nova, e não está funcionando, nunca passou um trem lá. Então, isso me chamou realmente muita atenção. Quem é que vai terminar isso agora? Já embarcando na pergunta do Romeu, queria pegar um gancho nessa pergunta, porque nos últimos 10 anos a gente viveu aí uma faxina no cartel das empreiteiras provocada pela Operação Lava Jato. E, inclusive, essas grandes empreiteiras que participavam desse cartel, elas têm dedo nas grandes obras do Brasil. Aqui na Transnordestina era da Odebrecht, por exemplo, que no final acabou saindo, entrou a Mendes Júnior, que também saiu, enfim, por conta das operações, das investigações da Operação Lava Jato. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: quantas obras estão paralisadas no Brasil nesse momento? Quais são as mais impactantes? E o que é preciso fazer para que elas continuem? Pois é, Leandro, o nosso levantamento é em torno de 4.700 obras, porque isso para nós são obras. Existem números que chegam a 14 mil, 10 mil, tem uma série de outros números, mas é que isso absorve contratos que não são obras. É uma emenda parlamentar que foi para o município fazer uma coisa qualquer, então não necessariamente é aquilo que tem um contrato que está sendo acompanhado por um ministério, pela Caixa Econômica, por alguma coisa disso. Não, essas nossas 4.700 que têm maior relevância. Elas, você tocou num ponto, de novo, viu, Leandro? Vocês levantam a bola, eu acabo tendo que falar mais É por isso que profundamente. nós convidamos o senhor, Dom Martins. Obrigado, Cristiano. Mas vamos lá, Leandro. O cartel que foi feito, isso é uma das coisas mais perniciosas ao Brasil. Vou te dar um exemplo, que é o estádio aqui do Distrito Federal, Mané Garrincha. Ele tem um preço 3 vezes, 4 vezes mais do que foi executado mais ou menos na mesma época, e pouca diferença de capacidade lá do Grêmio, lá em Porto Alegre. E por isso que eu sei. E aí, o que acontece? Isso aí foi pago pela Terra Cap aqui em Brasília. Acabaram-se as obras menores aqui em Brasília por muito tempo. Atrasou-se pagamento de muitas obras menores por muito tempo. Nós ficamos muito à vontade porque a gente sempre combateu esse tipo de coisa. O que não pode é ter uma concentração na mão de meia dúzia. Se tiver uma concentração na mão de meia dúzia, eles sentam numa mesa, é questão de tempo, e vão se acertar, e vão ter um poder econômico e político tão grande que vão direcionar ao que interessa a eles, não o que interessa para a sociedade brasileira. Essas obras, antes de começarem, elas deveriam ser discutidas. Primeiro, a Transnordestina, você tem hoje a Ferrogrão, que está numa discussão similar. Ela é viável, ela fica de pé, ela precisa mesmo. Poxa, vamos discutir isso. Ela faz parte de um projeto nacional de logística, de transportes e coisa e tal. Faz. Então tá. Então tem que botar dinheiro e tem que começar e terminar. Você veja o que acontece com uma ferrovia, né? Uma ferrovia se faz lá 500 quilômetros. Se você deixar 50 quilômetros sem trilho, 10 quilômetros sem trilho, a ferrovia está lá para bonito. Porque se ela não sair de um lugar e terminar chegando em outro, ela está lá só para bonito, que é o que está acontecendo aí. Ela é linda, maravilhosa e serve para absolutamente nada. Provavelmente atrapalhar a vida das pessoas que, por um lado ou para o outro da cidade, tem que atravessar por cima dela e não consegue. Né? Então, volto aqui, tá, Romeu? O aspecto planejamento. Sabe? O planejamento, a aderência às necessidades e a decisão política de começar e terminar. O que existia um determinado prazo foi: vamos fazer uma carteira de obras para que eu fatore. E isso aí gere naquilo que gerou Lava Jato. Isso quem sabe, seja dos maiores cânceres da economia brasileira, o que aconteceu naquele período. Cris, você me permite, só para não perder o gancho? Que a gente percebe, às vezes, parece que o erro de planejamento é um bom negócio quando o objetivo não é a obra, e sim o faturamento da obra. Romeu, é muito, muito ruim falar assim, mas muitas vezes, como foram num determinado período os financiamentos do BNDES, que o importante não era produzir um determinado bem, era pegar um empréstimo
a um juro barato, que ele era negativo e eu aplicava, aquilo ali já me dava a minha rentabilidade. É a mesma coisa na obra. Muitas dessas coisas aí, logicamente, tinha muito mais o interesse, que nem eu falei, de ter uma carteira de obras, do que realmente a necessidade das pessoas. Nesse levantamento, eu não estou exatamente com o número na cabeça, mas é mais ou menos assim. Ele era uma carteira de 110 bilhões de obras, que foram investidos 70, e faltava, à época dos contratos, a valor original, hoje nem tenho ideia, faltavam 40 bilhões. A pergunta é, por que contratou 110 e não 70? Por que contratou 110 e não 70? Tivesse contratado 70, essas obras estariam entregues. Vamos dizer, a Transnordestina fazia parte dos 70, ela tinha que terminar, estava passando o trem em cima. Né? Você tinha outra transposição, pô, é legal, é. Angra 3, não, Angra 3 não precisa. Hoje a gente está vendo o quanto precisa. Né? Hoje, na crise energética que a gente está passando, que corremos risco de apagão, a importância de ter uma Angra 3 em funcionamento que, por mais que seja criticada, é uma energia limpa. Né? Isso aí, Cristina. Então, eu queria botar aqui na nossa conversa a participação dos internautas que estão nos mandando aqui perguntas, alguns até fazendo desabafos. É o caso, por exemplo, da Diana Vilhena Duarte, que participa pelo Instagram da Record TV, e ela dá o seguinte depoimento. Estou aqui em Imperatriz, no Maranhão, e fico tão triste em ter visto a obra da minha cidade não ter sido terminada por pessoas que só pensam em se dar bem. Portanto, aí o desalento, a indignação da população que espera, precisa do serviço, precisa dessas obras. Depois o Douglas Pierman, do Instagram R7, que pergunta quais são os projetos parados, os grandes projetos parados agora nessa gestão. Suponho que ele esteja se referindo à gestão federal. E depois a Onilda Patrícia, que também participa pelo Instagram, e faz o seguinte pedido: poderiam falar das obras do Rio São Francisco? Eu vou me juntar a esses internautas que nos acompanham para comentar com o senhor o seguinte. Todo mundo sabe que o Brasil não é um país rico, todo mundo sabe que a arrecadação é limitada e a arrecadação leva seus baques e seus descompassos quando a economia também falha. Nós estamos saindo de um ano e meio, estamos saindo, tomara, de um ano e meio de pandemia, com queda brutal na arrecadação nas três esferas, né? Na esfera federal, na esfera estadual, quer dizer, o governo federal, Brasília, o governo estadual, os governadores dos estados e os prefeitos. E a gente fica sem saber de quem cobrar essa conta, de quem cobrar a fatura. Eu pergunto ao senhor Dr. Martins, é uma responsabilidade compartilhada? Nós estamos assistindo ao desperdício do dinheiro público num momento tão grave e essa paralisação de obras, de maneira geral, só voltará com a recuperação da economia e com a recuperação da arrecadação? Ou é preciso muito mais? Preciso muito mais, Cristina, precisa muito mais. Você toca e a gente volta naquele ponto anterior. É que ninguém é responsabilizado por não fazer. O Brasil se preocupa muito com a forma e muito pouco com o resultado. A gente vê, muitas vezes, pessoas sendo penalizadas porque tiraram uma coisa errada, tomaram uma decisão errada e coisa e tal, mas não se vê ninguém que começou um produto desses, um empreendimento desse, e sabia que não ia terminar, e mesmo assim começou para bonito. Certo, mas Então, para avançar além desse ponto, a questão do fluxo de verbas, o senhor pois vislumbra é. alguma solução para isso, além de todo o trâmite do processo orçamentário que a gente conhece, aprovação de emendas, a força de um ministro para conseguir verbas junto ao Congresso e depois liberar essa verba junto à área econômica? Qual seria a saída para o fluxo de verbas e para que impedisse a paralisação dessas obras? Eu acho que a primeira, não pode contratar nada antes de terminar o que já está iniciado. Acho que essa seria uma primeira decisão importante. Segunda decisão importante sobre isso. Eu vou contar uma coisa a vocês me acreditem. Eu sei que vocês vão dizer, não, esse cara, ele está aí falando uma coisa que não é verdadeira. Mas existe quase 20 bilhões de reais empossados. É dinheiro, não é aquelas coisas que é papel, que é número contábil, não, é dinheiro disponível que ninguém sabe o que fazer. Vou explicar para vocês como. No começo, lá do PAC,
quando uma prefeitura, um governo do estado assinava um convênio, era feito um adiantamento de 40% do valor da obra. E daí essa obra, por um motivo qualquer, ela atrasou, ela teve que ser revista em termos de projeto e coisa e tal, paralisou, porque ela saiu de valor e, contratualmente, os reajustes e aditivos não são do governo federal, são dos municípios. Bem, essa obra parou e esse dinheiro já está depositado na conta da prefeitura. Como está na conta da prefeitura, o governo federal não pode pegar de volta. A prefeitura, para devolver, ela tem que devolver, inclusive, o que ela foi aplicada, corrigido. Ela não faz. Então, como ninguém faz, ninguém sabe, fica parado ali. Estou dizendo isso, Cristina, como um exemplo típico, que é gestão. É alguém chegar, encarar e dizer, olha, pegue todo esse dinheiro, recoloque numa bacia aqui, num depósito, pegue esse dinheiro e vamos listar o que é mais importante que seja terminada. É isso. Eu, sério mesmo, eu não vejo o problema de falta de recursos como o maior problema. Eu vejo o problema, sim, de como que a gente faz para retomar. Muitas dessas obras, o Romeu tocou num ponto que é muitíssimo importante. Eu tenho um amigo que diz que tem muita empresa que vai e sequestra a obra. Ele vai lá, contrata, recebe um pouquinho, daí pede um aditivo para devolver. Né? É mais ou menos o seguinte, ele vai lá, pega essa obra, empresário de má fé, ele pega a obra, sabe que não vai dar conta, paga na metade e judicializa. E aí você fica com a obra paralisada porque está no judiciário, que a gente sabe quais são os tempos. Então, tinha que ter alguma medida muito drástica de catalogar isso e tomar a decisão política. Essa é a minha prioridade. É a Transnordestina. Ok, então vou botar dinheiro. Então, onde é que eu vou tirar? Vou tirar daqui aqui. Não pode ir para outros lugares antes de terminar isso, que já está começando, sabe, Cristiano? Eu vejo que, politicamente, essa não é a visão. Então, aí que entra, eu acho que é o cerne da questão. Vamos dizer, politicamente, sempre alguém quer fazer aquilo que tem o seu nome, que está o seu nome na placa e coisa desse tipo, e não fazer aquilo que deve ser feito para todos nós brasileiros. Certamente, não é, Piccoli e Leandro? A gente sabe que as pessoas que são eleitas querem que o seu mandato seja marcado por uma grande obra. Este foi o governador que fez determinada ponte, que fez determinado rodovia ou ferrovia, etc. E aí a gente assiste o final da história, infelizmente nem sempre é assim. E ocorre que temos órgãos de fiscalização, temos tribunais de contas estaduais, temos o Tribunal de Contas da União, temos o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público é o número 1 na hora de parar a obra, não sem razão, há razões para isso, não estou dizendo que age de forma que não seja embasada, mas o custo da paralisação precisava ser levado mais em conta. Sua experiência lá no Maranhão, Piccoli, conta pra gente. Assim, além disso, falta de transparência em todos os setores. Você me citou o Maranhão, esse caso especificamente. A gente teve muita dificuldade para conseguir qualquer tipo de informação de qualquer órgão, desde o municipal até o federal, até o Ministério Público Federal, que nem respondeu. Então, assim, a obra, para você ter uma ideia, ela é uma obra de 2.920 casas. Então, assim, é um bairro, é um grande bairro, né? E assim, ela está cercada, só que é uma cerca que já não funciona mais, porque aquilo está deteriorado. Então, assim, se eu quisesse entrar lá sem pedir autorização, eu entraria e os poucos seguranças nem notariam, mas a gente... Só para contextualizar quem está chegando agora na conversa, ele está falando da obra que foi o alvo da reportagem lá no Maranhão. Isso. Uma construção de casas populares. Só contextualiza um pouquinho, por favor. Claro, que é o Residencial Canto da Serra, uma obra que foi anunciada em 2012, até hoje você tem lá as 2.920 casas erguidas, só que abandonadas, nunca ninguém morou. E as pessoas, enquanto isso, carentes, morando debaixo da ponte. É isso aí. A gente situação mais crítica possível. A gente entrevistou uma senhora que mora de favor numa casa que ela tem medo que caia. Quando o vento está forte, ela sai de casa. E a casa dela
que ela tem direito, está lá parada. E a sua reportagem mostrava aquele mar de casinhas, algumas construídas, já até finalizadas, e uma grande quantidade ainda, e até já degradada pela ação do tempo, porque a obra está parada há anos. Furtos, assim, o pessoal entra lá, leva caixa d'água, é muito revoltante, não é, Leandro? É muito revoltante e eu queria dizer que eu estou praticamente virando um fiscal de obra, porque dessas 9 matérias que a gente já publicou, né, que a gente já exibiu, e entra a 10ª hoje, se não me engano, eu participei de 3, fiz 3 dessas reportagens, e com obras faraônicas. Não foi só a Transnordestina, que a gente poderia até ter falado da transposição do Rio São Francisco, mas que seria uma outra matéria sobre uma obra faraônica. A nossa internauta pede, inclusive, para mencionar, se você trouxer alguma informação, é útil para nós. Tem um trecho que está pronto, mas que a cidade de Salgueiro já está recebendo um pouco daquela água, mas a maior parte das cidades aqui do Nordeste, do Agreste, onde a gente está, né, no sertão nordestino, não recebe ainda a água do Rio São Francisco, porque é uma outra obra faraônica que parou durante muito tempo. Eu fiz outras 2 reportagens. Né? Exatamente. Tem um momento aqui que a Transnordestina... Exatamente, a Transnordestina e a transposição, elas, uma cruza por cima da outra, enfim. E aí eu fiz uma reportagem do Monotrilho, que é outra obra faraônica em São Paulo, que parou também durante muito tempo e que agora o governo do estado quer retomar. E a obra que, para mim, foi a maior, assim, a mais impressionante de todas, que foi a matéria sobre a obra do trecho norte do Rodoanel, que já está parado há muito tempo. Eu pude percorrer o Rodoanel a pé, para você ter uma ideia, o lugar onde deveria ter carros, caminhões e motos, a gente andou durante quilômetros e quilômetros e quilômetros e não passa ninguém, porque ele está fechado. São quilômetros de asfalto que não são usados para nada, que não liga nada em lugar nenhum, né? Aquela mesma história da Transnordestina, a mesma história do Monotrilho, que também não liga nada em lugar nenhum ainda, e que são obras gigantescas e com dinheiro público. E o Rodoanel, a gente foi no lugar onde tá abandonado, lá onde o túnel caiu. Um lado o túnel caiu, do outro lado o túnel só fizeram um buraco na pedra, que também não leva nada a lugar nenhum. Mas o que me impressiona, principalmente da obra do Rodoanel, é que o asfalto está lá, se deteriorando na chuva, no sol, virou uma área de lazer. As pessoas entram no trecho norte do Rodoanel, são quilômetros e quilômetros de asfalto, que você vê pessoas ali caminhando, fazendo exercício, andando de bicicleta. Tem alguns motoqueiros que ficam lá empinando moto e tal, porque não tem fiscalização, não tem nada lá. Quando a gente apareceu lá para fazer a matéria, a gente conseguiu fazer, né? Mas foi abordado por seguranças da Dersa, que é a concessionária que administra ali a obra do Rodoanel. E eles tentaram impedir a nossa gravação. Quer dizer, para a pessoa entrar com moto e empinar a moto, tudo bem, pode entrar tranquilamente, ninguém fala nada. Mas se entrar uma equipe de imprensa para fazer uma imagem ou fazer uma matéria mostrando que o Rodoanel está parado há muito tempo, que virou um elefante branco, aí eles se preocupam, eles vêm abordar a gente, tentam tirar a gente de lá. Então a gente passou por isso no Rodoanel. Aqui na Transnordestina não tem ninguém, então assim, a gente entrou, subiu no trilho e caminhou pelo trilho e ninguém apareceu, porque nunca passou trem aqui, né? E como o senhor falou, não liga nada a lugar nenhum. Completo abandono. Monotrilho, completo abandono. E no monotrilho tem estação que nunca saiu do papel. Por exemplo, a estação do Morumbi, que deveria, inicialmente, o monotrilho ligaria o Jabaquara ao Morumbi, depois com 19 estações, e já gastaram bilhões de reais, e já foi adiado algumas vezes, e agora foi adiado para 2024, se não me engano, 2022, só que com a metade das estações. Então, as estações os lugares que receberiam estação já não vão receber mais. Então, ficam os monstrengos, né, Leandro, né, doutor Martins, Romeu? Gigantesco. Ficam os monstrengos a enfeiar e a causar problemas enormes para os grandes centros urbanos do país. Doutor Martins, eu queria lhe fazer uma última provocação sobre o futuro. A gente está aí indignado e relatando e dando depoimentos sobre essa questão que é tão grave, mas nós estamos também diante da perspectiva de tentar melhorar as coisas. E o orçamento que acaba de sair do Congresso, a LOA que foi entregue ao Congresso agora no finalzinho de agosto, traz determinados recursos para as obras. Nós temos o ministro Tarcísio, o ministro do Desenvolvimento, que é super dinâmico, uma pessoa do desempenho dos mais importantes dentro desse governo, em matéria de retomada de projetos, etc.
e que tem lá a sua fatia de recurso. Quando o senhor olha para a peça orçamentária, conforme ela está proposta pelo governo, ainda vai ser votada, o Congresso tem até 31 de dezembro para entregar o orçamento de 2022, mas quando o senhor olha para a peça orçamentária, o senhor enxerga solução, o senhor que é um empresário, que é um gestor de uma corporação importantíssima e que entende bastante do assunto, o senhor olha para a solução ou o senhor enxerga o problema no próximo orçamento? Não está de chorada aí, né? Mas, mas vamos lá, a gente sempre tem que ser otimista. Primeira coisa, eu espero que tudo isso que a gente passou, que tem passado, e quando a gente fez esse trabalho, nós fizemos com esse objetivo, para que ele fosse questionado, e eu tenho que parabenizar demais vocês da Record, Romeu, Cristina, Leandro, todos os que participaram de todas essas matérias, os colegas de vocês, é, pela sensibilidade de perceberem um problema sério, seríssimo para nós. Então, isso primeiro é como foi feito isso, que não se repita. Que não se repita. Não vamos cometer os mesmos erros, vamos responsabilizar quem entrega, não ficar preocupado se a assinatura estava na linha 2 ou na linha 3, se faltava uma coisinha qualquer de uma certidão. Não vamos para o formalismo, vamos para o resultado. É essa a nossa crítica ao órgão de controle, tá, Cristiano? Vamos dizer, o órgão de controle tinha que responsabilizar quem fez errado. Seja a empresa, seja o gestor, seja quem botou verba naquilo ali e não era suficiente. Então, isso é um lado. Agora, esse que você coloca, da peça da Lua, da lei orçamentária, isso eu acho que é uma discussão bem mais profunda que o brasileiro tem que fazer, que é se o que ele está pagando de impostos, de contribuições, está tendo o retorno do Estado brasileiro nos 3 níveis para ele. Será que ele não está precisando que muitas obras, muitos serviços, segurança, saúde, educação, volte para ele daquilo que ele está contribuindo, ou ele está feliz com o que ele tem? Porque o que a gente sabe é que o orçamento, quando você pega, você coloca, faz um gráfico, faz as duas curvas, o teto do gasto e a curva crescente do custo da máquina, ela corta, rapidamente ela vai cortar a curva do teto. E não vai sobrar absolutamente nada para ninguém. Vai ficar tudo para o custeio, vai ficar tudo para a folha de pagamento, vai ficar tudo para esse investimento zerado. Aí, poxa vida, a gente põe todo esse dinheiro que a gente paga de impostos, com um acréscimo agora que foi feito nessa lei, na reforma tributária do imposto de renda. E, poxa, e a gente não tem esse retorno. Então, eu vejo, Cristina, que isso é uma discussão estrutural que a gente tem que travar. Eu acho que é um belo tema para as pessoas estarem no bar conversando, estarem no almoço de final de semana das famílias, discutindo, poxa vida, será que o que eu estou pagando estou tendo de volta o suficiente? Será que isso está correto? Então, eu vejo muito por esse lado. Porque se a gente for olhar um número frio, é desesperador. Você vê que não vai sobrar nada, absolutamente nada, a curto e médio prazo para investimento. Dr. Martins, nós estamos aqui há 2 minutinhos de encerrar. Quero abrir a palavra para o senhor se despedir e, ao mesmo tempo, agradecê-lo, agradecer os colegas e a sua audiência, você que acompanhou mais uma live JR. Com a palavra, Dr. Martins. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Cristina, Romeu, Leandro, a todos que nos assistem, que nos prestigiem em assistir um assunto que para nós é da maior relevância. A gente vive isso no dia a dia e dói demais a gente ver tanto dinheiro jogado fora, pega a janela e joga lá. Vamos só fazer uma conta, uma vez o Brasil todo, e não vou dizer que não tem que ficar, tem que ficar mesmo. Ficou muito sensibilizado, nós também, quando viu um monte de dinheiro preso dentro de uma sala. Agora, você imagine o que foi investido no Rodanel, são várias salas daquela, de dinheiro que pegou a janela, abriu, jogou fora. E hoje, o mato, a chuva, o sol estão derretendo e quando você for retomar, grande parte daquilo vai ter que ser refeito. Agradeço demais a oportunidade de estar com vocês. Importante prestar atenção no seu voto em 2022, certamente. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. José Carlos Martins, presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, meus colegas Romeu Piccoli e Leandro Stoliar. E muito obrigada por participar de mais uma Live JR. Fique com a gente!
News.